Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda à primeira aula da disciplina Teorias Educacionais. Você já deve ter tido a oportunidade de entrar no ambiente virtual de aprendizagem, observar como essa disciplina foi organizada, já deve ter assistido a aula de apresentação da disciplina e agora chegou o momento de começar de fato a disciplina Teorias Educacionais. Nós estamos recebendo hoje uma participação muito importante da doutora Cirly Leite Freitas, professora pedagoga do Instituto Federal de Rondônia, Campus Cacoal. Professora, muito obrigada por sua participação. Obrigada, Andréia. Eu é que agradeço o convite e espero poder contribuir com vocês na aula de hoje. Bem, nesta primeira aula, vocês irão estudar as tendências pedagógicas e o objetivo é que você compreenda as características das tendências pedagógicas liberais e progressistas e também que você consiga analisar as influências pedagógicas na prática docente. Segundo Lucchesi, as tendências pedagógicas são as diversas teorias filosóficas que pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias da história humana. Mas então quer dizer que as tendências pedagógicas elas existem, né, em determinada época e elas vão se transformando. Por quê? Porque cada época ela deseja, né, que a escola cumpra um papel. Então vamos lá, pensar como é que surgem, né, essas tendências pedagógicas. Por exemplo, as tendências pedagógicas, elas surgem a partir de movimentos sociais. Pessoas interessadas na educação, geralmente estudiosos da educação, eles almejam, né, um ideal de escola, almejam um ideal de aluno e aí começam a se movimentar, começam a lutar, não é mesmo, professora Cirly? Sim, professora Andréia, como a senhora mesmo falou, esse tempo e espaço é extremamente importante de como surge essas tendências. Depende muito da questão política, social, econômica de cada momento histórico e dos grupos que influenciam esse momento histórico, que tipo de aluno se quer formar. E a partir dessas contradições é que vão surgindo as tendências pedagógicas com as suas diferentes vontades, os seus diferentes desejos e de tipo de formação de aluno que se quer naquele momento. É bom também deixar claro que numa mesma época as tendências elas vão coexistindo, não é? Não é que teve essa tendência, ela chegou ao fim. Não, ainda hoje, em 2022, a gente observa práticas pedagógicas de acordo com tendências tradicionais. Então, as tendências, elas coexistem, porque leva em consideração, né, porque a tendência pedagógica, ela surge porque o objetivo, né, é atender às expectativas da sociedade, mas tem que saber de que sociedade. Então, a gente tem que pensar assim, será que a classe dominante, que tipo de aluno a classe dominante quer formar? Que tipo de aluno a classe trabalhadora quer formar? E aí você, né, dessa pós-graduação, que já é professor, professora, você tem que pensar nisso. Será que a sua prática pedagógica, ela está atendendo os interesses da classe dominante ou está atendendo os interesses da classe trabalhadora? Não é mesmo? E aí, o Libânio, no livro Democratização da Escola Pública, ele dividiu as tendências educacionais em duas. As tendências liberais e as tendências progressistas. Mas essa tendência liberal, o nome liberal não tem relação com a palavra liberdade, não é mesmo, Cirly? Sim, Andréia, não tem. Ela está ligada a liberalismo. Então, o sentido do liberal é ligado ao liberalismo numa questão econômica, muito mais do que uma questão da essência da palavra liberal. Por isso, ela está ligada às tendências não críticas e seria o contrário, se ela fosse liberal, ela estaria ligada às tendências críticas. Mas uma das características que inclusive você vai estar mencionando é que as correntes ligadas às tendências liberais, elas não são críticas, né? Porque esse liberal está ligado a uma questão socioeconômica e principalmente política, ligado ao liberalismo ou neoliberalismo. Então, ao mesmo tempo que ele né, classifica algumas tendências na liberal, ele também
junta e classifica outras tendências na progressista. Aí a progressista tem relação com a formação daquele aluno crítico, indagador, questionador, né? Os problemas sociais, eles vão para dentro da escola e o aluno ele pode, né, depois transformar a realidade na qual ele está inserido. Bem, então essa tendência liberal, né, surgiu no final do século XX por influência da Revolução Francesa. E a função da escola é preparar o indivíduo para desempenhar papéis sociais de acordo com aptidões individuais. Então veja bem, as tendências liberais não têm o objetivo de formar um aluno crítico, um aluno revolucionário, não. Ela visa formar um aluno para se adaptar às normas que já estão vigentes. Então ela se preocupa muito mais na formação de um aluno ordeiro, de um aluno que obedece, que cumpre as normas pré-estabelecidas. E dentro dessas tendências liberais, nós temos a tradicional, nós temos a liberal renovada, que se divide em renovada progressista e renovada não diretiva, e também temos a liberal tecnicista, isso segundo uma divisão proposta pelo Libânio. A tendência tradicional, né, que como eu disse até hoje está vigente na prática aí de muitos professores, o objetivo dela é preparar o aluno para desempenhar papéis sociais. Essa tendência liberal, a preocupação é com a cultura e acredita que os problemas sociais pertencem à sociedade. Então não é o objetivo da escola trabalhar com as questões sociais, então as questões sociais não são levadas para dentro da escola. É como se escola fosse uma coisa e sociedade fosse uma outra. E aí nós temos aquele professor tão criticado pelo Paulo Freire, que é o professor narrador, professor dissertador, né, que vai para a sala de aula expor, narrar, dissertar sobre os conteúdos. E temos o aluno ouvinte, que ouve os conteúdos passados pelo professor. Esse tipo, né, de ensino acredita na transmissão de conhecimento. É como se o professor transmitisse, né, o conhecimento para o aluno. Já a tendência liberal renovada e progressista e a não diretiva, eu vou pedir para que a professora Cirle comente um pouquinho dela para a gente. Então, Andréia, as duas elas são próximas, elas acontecem no momento histórico para se contrapor a essa tendência tradicional. Então, a característica principal da renovada progressista, também conhecido como escola nova, que tem ali como seus principais precursores John Dewey, temos escolas que nós podemos citar hoje que seguem mais ou menos essa metodologia ou essa maneira de pensar, essa concepção de educação, como as escolas de Montessori. Um dos grandes influenciadores dessa tendência também na área da psicologia foi Piaget, e a partir do Piaget temos o construtivismo. Então por aí a gente já começa a perceber que ela se difere bastante da tendência tradicional. Ela busca trabalhar numa relação professor-aluno, uma relação horizontal e não mais vertical, como é na tradicional. Ela entende que o aluno deve construir o seu conhecimento, então ela trabalha numa vertente do buscar o aprender a aprender, do aprender a fazer, valoriza muito a experiência, valoriza muito a pesquisa. Entretanto, ela está inserida nas tendências liberais porque ela também não trabalha com a questão crítica. Não é o foco dela trabalhar com essa questão crítica, por isso que ela não está inserida na progressista e sim dentro das tendências liberais. Já a tendência renovada não diretiva, que tem como um dos seus principais precursores o Carl Roger, ela é uma tendência que busca a autoaprendizagem, o autodesenvolvimento e está muito dentro do campo da psicologia, principalmente da terapia. Libânio até diz que na essência dessa tendência as aulas seriam quase como terapia, porque uma das grandes preocupações de formação nessa tendência é justamente a questão do psicológico do aluno, do desenvolvimento emocional do aluno, se dá muita essa ênfase e não tanto nos conteúdos, seria mais nesse desenvolvimento e principalmente na autogestão, no autodesenvolvimento do próprio aluno. Então as duas têm características em comum, que é uma relação horizontal, de relação professor-aluno, mas elas se diferem porque a não diretiva
está mais dentro do campo da psicologia, da terapia, preocupada mais com valores e com formação emocional do que propriamente com formação cognitiva, que seria a principal objetivo da renovada progressista, que é a construção do conhecimento pelo aluno. Seria mais ou menos essa as diferenças e semelhanças entre uma e outra. E vale ressaltar que, apesar de estar dentro das liberais, já foi um avanço, não é? Porque enquanto na tradicional o professor era o centro, aqui, né, nessas duas, o aluno agora é o foco, o aluno, né, ele é o centro desses processos. A gente também tem, né, a tendência liberal tecnicista. O que é o tecnicismo? Ele defendia, além do princípio de neutralidade, ou seja, né, os problemas sociais, as problemáticas da vida também não devem estar dentro da escola para serem debatidas, refletidas. Também defendia a efetividade, a eficiência. Então, o objetivo da escola é produzir trabalhadores qualificados para a sociedade capitalista e industrial, ou seja, é preparar mão de obra, né, para atender aí a demanda dessa sociedade capitalista. Então, a criticidade aqui não é o foco, né, do professor, da escola, que segue aí a tendência tecnicista. E, em contrapartida, nós temos as tendências progressistas, que são aquelas que visam a formação de um aluno mais crítico. E nessas, né, dentro dessa tendência progressista, o Livânio, né, ele classificou a progressista libertadora, a progressista libertária e também a crítica social dos conteúdos. A libertadora e a libertária, elas têm em comum o anti-autoritarismo muito presente, porque o autoritarismo está muito presente no ensino tradicional, né? E aqui na libertadora e na libertária, eles são contra esse autoritarismo, valorizam muito a experiência do aluno, valorizam também a aprendizagem em grupo, valorizam mais a aprendizagem em grupo do que a aprendizagem dos conteúdos. E nisso elas diferem da crítica social dos conteúdos, que vai valorizar muito a questão dos conteúdos, como nós vamos ver mais adiante. A tendência progressista libertadora tem como seu grande nome o professor Paulo Freire, não é, Cirlei? Sim, Andréia, o precursor da tendência libertadora é Paulo Freire. Ela surge ali no movimento de escola popular, no final dos anos 50, início dos anos 60. Era um movimento encampado por Paulo Freire, onde ele buscava criar métodos que fossem capazes de dar as condições para que pessoas que não tiveram a possibilidade de estudar na idade certa pudessem estudar. Então, essa tendência, ela surge na ideia de se organizar um tipo de ensino para a educação de jovens e adultos. E ela está muito mais ligada à educação não formal. Mas ideias ou concepções trazidas por Paulo Freire também são usadas na educação geral. E nesse sentido, busca-se trabalhar principalmente com temas geradores, que são aqueles temas que a própria sociedade produz, partindo dos problemas sociais e principalmente das vivências dos alunos que vão estar ali sendo os clientes, né, daquela educação. Então, quando ele cria, ou quando ele começa a pensar essa tendência, ele traz como uma crítica forte em relação a uma educação bancária, que é uma característica da educação tradicional, onde o professor é o detentor do conhecimento, o professor é o sujeito ativo e o aluno é um sujeito passivo que só recebe esse conhecimento. Então, uma crítica a essa educação, Paulo Freire dizia que a educação ela tem que partir dos problemas sociais, obviamente, e principalmente da realidade dos alunos, e respeitar os conhecimentos que os alunos já construíram. Então, partir desses conhecimentos já construídos, principalmente quando se fala de jovens e adultos que são sujeitos que têm uma vivência completa, que têm uma história de vida, que têm muito conhecimento experiencial, e o professor tem que aproveitar esse conhecimento e partir desse conhecimento. Uma das características principais também da tendência libertadora é formar um sujeito crítico, político, social, enfim, é uma formação omnilateral. Eu formo o sujeito em todas as suas dimensões, para que ele possa ser depois aquilo que ele quiser ser, e não cumprir um papel social já determinado para a escola. Muito bem. Nós também temos a libertária,
né, que vai se diferir um pouco da libertadora, não é, Sirlene? Sim, já a libertária, ela está ligada ao não autoritarismo, e uma das suas principais características também, nós podemos colocar, é que ela entende que a escola não tinha que estar vinculada diretamente a um poder controlador do Estado. A escola tinha que se gerir ela mesma. E nessa vertente, nós podemos citar que ela está um pouco ligada às tendências anarquistas. Seria mais ou menos ali que elas buscam alguns fundamentos desse romper com um Estado autoritário ou com um viés mais autoritário. Então ela busca uma formação com muito mais liberdade, aí na essência mesmo da palavra. Os conteúdos, por exemplo, deveriam ser postos aos alunos e eles escolherem aquilo que eles querem aprender, o modo que eles querem aprender. Nós temos um exemplo que mais ou menos se caracteriza dentro desse tipo de tendência, que é uma escola que ficou muito famosa, principalmente no começo dos anos 2000, que é a Escola da Ponte em Portugal, onde os conteúdos são postos aos alunos, eles decidem, eles organizam, e o professor, nesse sentido, ele é um orientador, ele está ali para auxiliar o aluno, mas é o aluno quem tem essa liberdade de decidir como é que vai gerir a sua educação. Então, por isso também ela trabalha muito na vertente da autoeducação, da autogestão, da autoavaliação, são características bem presentes nessa tendência. E aí, para finalizar as tendências progressistas, a gente tem a crítica social dos conteúdos, que também deseja, né, formar um aluno crítico, um aluno ativo, mas valoriza muito os conteúdos. Tem até uma citação aqui do Libânio que ele diz que a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Então, a partir dessa tendência, um dos principais objetivos da escola é difundir esses conteúdos, só que não é aquele conteúdo, né, desvinculado da realidade como era, por exemplo, no ensino tradicional. Aqui, sim, valoriza-se os conteúdos, mas o conteúdo tem que ter relação com a vida, tem que ter relação com a sociedade, não é mesmo? E aí, para finalizar, eu queria, Sirlene, que você dissesse qual é a importância, que nós estamos falando aqui para alunos de pós-graduação, alunos que já são professores. Qual é a importância desses alunos conhecerem essas diferentes tendências pedagógicas? Andréia, o principal objetivo, né, e importância de se conhecer as tendências pedagógicas está vinculada a que tipo de professor eu quero ser, a que tipo de sociedade eu quero ter. Porque a concepção em que você está vinculada diz como você vai ser como professor, até os seus próprios métodos. Eu posso aprender diferentes técnicas e métodos de ensino, mas o que dita como eu trabalho realmente e como eu trato o meu aluno, o tipo de relação que eu tenho com o meu aluno e principalmente como eu formo esse aluno, é a qual tendência eu estou vinculada. Se eu conheço muitas técnicas e métodos de ensino, mas eu estou vinculada a um pensamento, a uma concepção de educação tradicional, eu vou sempre me ver como o sujeito mais experiente e mais ainda, como o sujeito detentor do saber, o sujeito ativo no processo, e vou ver sempre o meu aluno como um sujeito passivo que recebe aquele conhecimento, como um sujeito que não discute, como um sujeito que deve ficar em silêncio e ouvir aquilo que eu falo, como um sujeito que deve repetir aquilo que eu transmitir. Se eu tenho uma vertente de uma educação mais progressista, seja ela libertadora, libertária ou a crítica dos conteúdos, a minha relação com o aluno já vai ser completamente diferente. Porque eu posso estar fazendo uso das mesmas técnicas e dos mesmos métodos, mas a maneira como eu vou aplicar isso, como eu vou realizar a minha aula vai ser completamente diferente, porque eu vou ver o aluno como um sujeito pensante, como um sujeito que participa
nesse processo. Então, ele não é um sujeito passivo, ele é um sujeito ativo no processo, assim como eu, professor. A nossa relação vai ser uma relação horizontal, vai ser uma relação de diálogo, de construção de conteúdo, de construção de conhecimento. Eu também vou ver aquele aluno não como alguém que vai reproduzir algo, um papel já posto para ele. Filho de pedreiro vai ser pedreiro, filho de empresário vai ser empresário e assim por diante. Eu vou dar a ele todas as condições para ele ser o que ele quiser ser. Por isso eu formo ele em todas as dimensões. Eu vou querer que o meu aluno aprenda os conteúdos historicamente construídos pela humanidade, que é uma base da tendência histórico-crítica dos conteúdos. Eu vou querer que o meu aluno seja um sujeito consciente. Para isso, ele vai ter que ter conhecimentos de discutir de forma crítica questões políticas, sociais, questões éticas e estéticas. Então, eu formo o meu aluno, eu busco formar um sujeito em todas as suas vertentes, em todas as suas dimensões. Então, eu creio que entender as tendências pedagógicas é justamente para saber quem sou eu como professor, que tipo de aluno eu quero formar. E a partir dessas discussões eu posso tomar melhores decisões. Às vezes eu creio estar formando um bom aluno e quando eu vou discutir isso eu falo, não, eu não estava formando um bom aluno. Esse aluno que eu estou formando não é um sujeito que vai ser crítico ali na frente. Então ele não vai conseguir nem se defender de determinadas situações da vida social, da vida pessoal, né? E de repente eu posso modificar a minha maneira de pensar a partir dessas discussões. Ou posso manter a maneira de pensar, se é assim que eu quero uma sociedade, de repente, com sujeitos que mandam e outros que obedecem, de sujeitos que respeitam seu papel social e que se mantêm sempre nesses seus papéis sociais, ou uma sociedade que transforma, uma educação que transforma, que faz com que os sujeitos vão se ascender socialmente. Então, eu acho que a importância é justamente de você conhecer a si mesmo como professor e tomar as melhores decisões dentro do seu espaço de sala de aula e, obviamente, dentro da sociedade. Obrigada, Cirly. Eu tenho certeza que sua participação foi muito importante aí e que os alunos gostaram muito. Obrigada pelo convite, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para o aprendizado dos alunos. Nós estamos falando aqui para pessoas que já são professores, então eu espero que a partir das nossas discussões eles possam refletir um pouquinho sobre quem somos nós como professores, que eu acho que é uma ação que nós temos que fazer todos os dias. Aí já citando Paulo Freire, nós somos sujeitos em construção, o nosso saber nunca está completo, principalmente nós professores que lidamos e trabalhamos todos os dias com conhecimento. O conhecimento todo dia se transforma e nós também nos transformamos como pessoa, né? Então, espero poder ter contribuído aí e colocar uma sementinha de discórdia na cabeça de cada um, que eu acho que esse é o papel nosso como professor. Não é apaziguar as situações, mas é colocar sempre muitas perguntas na cabeça dos nossos alunos. Muito bem. E aí a importância dessa disciplina que vai permitir que você, aluno, você, aluna, reflita, né, a partir da leitura dos textos sobre se a prática que você está desenvolvendo em sala de aula é aquela prática que você gostaria. Porque quando a gente não conhece as várias tendências, muitas vezes a nossa prática ela está fundamentada nos professores que nós tivemos ao longo da nossa vida. E muitas vezes não é isso que a gente quer. Né? Não é esse o aluno que a gente almeja formar. E aí a gente precisa ser consciente disso. Né? Eu estou formando o aluno, né, da maneira como eu gostaria, e se não, ter aí o poder de transformar a prática. Mas para isso é preciso ler, é preciso estudar. Vocês terão a oportunidade de refletir sobre a prática durante toda essa disciplina, especialmente, né, nesta primeira unidade, porque além de estudar os textos, vocês terão que fazer a primeira atividade avaliativa, que eu já expliquei para vocês na aula anterior, que é fazer, né, refletir sobre a prática de uma professora do conto da Fanny Abramovich, ao mesmo tempo refletir sobre a sua própria prática, né? A sua prática hoje enquanto professor está fundamentada em quais dessas tendências aí apresentadas na primeira unidade. Essas aqui foram algumas das referências utilizadas nesta primeira unidade. Eu espero que você leia todos os textos sugeridos, venha participar da nossa aula ao vivo e a gente se encontra nas próximas unidades. Até mais!
Educação à distância, mudando realidades.